Olá, boa noite. O Ministério da Fazenda admite estudar alternativas ao aumento de IOF. Sob pressão, Fernando Haddad se reúne com presidentes de bancos e políticos. Estados Unidos anunciam que vão barrar visto de autoridades estrangeiras que censurarem americanos. Secretário de Estado, Marco Rubio, cita a América Latina entre possíveis alvos. E você vai ver também. Grupo de extermínio que mirava até ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é alvo de operação da Polícia Federal. Criminosos cobravam até R$250 mil para espionar e matar autoridades. Frente fria derruba temperaturas em ao menos 8 capitais. Chuvas voltam a causar transtornos no Rio Grande do Sul, que teve até amanhã com neve. Zoológico de Brasília é fechado por suspeita de casos de gripe aviária. Em Minas Gerais, órgãos de vigilância sanitária indicam que foco registrado no interior do estado foi provocado por aves migratórias. Um rastreamento feito pelos órgãos de vigilância sanitária animal de Minas Gerais indica que o foco de gripe aviária registrada no interior do estado foi provocado por aves migratórias que carregam o vírus influenza. O desafio agora é evitar a contaminação em granjas comerciais. A infecção por gripe aviária foi confirmada em 2 gansos e um cisne negro silvestre que morreram em um sítio na cidade de Mateus Leme. Para o Instituto Mineiro de Agropecuária, esse tipo de contaminação é esperado e ocorre por causa da circulação natural do vírus. A gente está dizendo de uma propriedade conservacionista e ali essa propriedade recebe sazonalmente aves migratórias. Essa contaminação pelo nosso rastreio veio dessa forma. No Brasil, o primeiro caso de gripe aviária foi registrado em maio de 2023 no Espírito Santo. A contaminação veio de uma ave em rota migratória e só atingiu animais silvestres. No dia 16 de maio deste ano, foi confirmado o primeiro foco em uma granja comercial. Desde 2018, esse vírus ele ganhou uma patogenicidade maior, então ele tem causado uma onda de doenças, não só em aves de vida livre, mas também em outros tipos de aves. E aí é que começa, então, a intensificação das nossas atividades de prevenção. Entre as medidas para proteger as granjas comerciais das aves silvestres infectadas está o reforço do isolamento com telas e cercas. Outro cuidado que deve ser tomado é a desinfecção dos veículos utilizados nos galpões. Não adianta a gente querer controlar um vírus que é transmitido por aves de vida livre. A nossa ação é proteger as nossas granjas para que o vírus não entre nos galpões. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, 11 notificações de gripe aviária são investigadas em todo o país. Hoje, o ministro Carlos Fávaro participou de uma audiência na Câmara dos Deputados. Ele voltou a dizer que o sistema de proteção brasileiro funcionou e destacou que o impacto do surto para a produção nacional pode ser considerado pequeno. É óbvio que a gente não gostaria que causasse tantas restrições, mas o Brasil que hoje tem 160 mercados abertos para produtos da avicultura, para a carne de frango. Dos 160, 128, se eu não me engano, continuam completamente abertos, sem nenhuma restrição. 24 países fecharam as comercializações para o Brasil, 13 para o Rio Grande do Sul e alguns poucos só a zona de 10 quilômetros. Mas é importante dizer, isso gera impacto? Gera. Mas não é algo exagerado. E hoje o Zoológico de Brasília foi fechado após a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal registrar a suspeita de um foco de gripe aviária no local depois da morte de um pato e de um pombo. O material genético dos animais foi coletado e será analisado pela Secretaria. A pasta informou que, em situações de suspeita da doença, é necessário isolar a área, por isso o zoológico permanece fechado até a confirmação ou descarte desse caso. A Polícia Federal cumpriu hoje 5 mandados de prisão contra integrantes de um grupo investigado por fornecer serviços de espionagem contra altas autoridades da República. De acordo com as investigações, o grupo, que se auto-intitulava Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos, os envolvidos chegavam a cobrar R$250 mil para espionar e tinham até uma tabela com valores para matar ministros do Supremo Tribunal Federal.
A operação foi deflagrada a mando do ministro Cristiano Zanin, do STF. As investigações começaram após o assassinato do advogado Roberto Zampieri. Ele foi morto a tiros em Cuiabá, Mato Grosso, em 2023. Os investigadores encontraram no celular de Zampieri registros de negociações envolvendo a venda de sentenças judiciais. A Polícia Federal constatou que o advogado foi morto por uma organização criminosa que desde então passou a ser alvo dos agentes. Hoje, armas de grosso calibre, munições e documentos foram apreendidos em Minas Gerais e mais 2 estados. A polícia ainda encontrou uma tabela que determinava o preço pela espionagem ou morte de autoridades. O assassinato de deputados, por exemplo, custava R$100 mil. Se a vítima fosse senadora, o preço era R$150 mil. Mas se o assassinato fosse de um ministro do STF ou demais integrantes do Judiciário, o grupo cobrava R$250 mil. Ainda de acordo com as investigações, os membros do grupo contavam com a tecnologia para espionar as vítimas, com o uso de drones e rastreadores, por exemplo. A Polícia Federal já constatou que o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era monitorado pelo grupo, mas ainda não se sabe quem teria encomendado esse serviço. O nome dele estava na lista de vítimas apreendida durante os mandados. Por meio de nota, Rodrigo Pacheco repudiou as ações do grupo e pediu para que as autoridades competentes façam prevalecer a lei e a ordem no país. A Justiça do Rio de Janeiro ouviu hoje o influenciador Vitor Bellarmino, que atropelou e matou um homem no dia do casamento dele. Quem tem os detalhes desse caso para a gente é o repórter Matheus Quelser, direto do Rio. Boa noite para você, Matheus. Boa noite para você, Augusto, Amanda, para todo mundo que nos assiste. Olha, o influenciador Vitor Bellarmino manteve a versão durante o interrogatório aqui no Tribunal de Justiça, de onde falamos ao vivo, no centro do Rio de Janeiro. Ele sustentou que não estava acima do limite de velocidade, mas as investigações da Polícia Civil mostraram que ele estava a 109 km por hora na via quando atropelou o fisioterapeuta Fábio Toshiro, que havia acabado de se casar. Lembrando que o limite da via na Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, onde isso aconteceu, na zona oeste do Rio, era de 70 km por hora. Ele diz que não prestou socorro à vítima porque, de fato, ele estava com medo de ser lixado do local. As investigações já duravam cerca de 10 meses, ele estava há 10 meses foragido, se entregou na delegacia do Recreio dos Bandeirantes no último dia 19. Ele vai responder por homicídio doloso e por omissão de socorro. A imprensa não teve acesso ao interrogatório aqui no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Amanda e Augusto. Muito obrigada, Quelser. O número de crimes sexuais contra homens cresceu cerca de 30% em 5 anos no Brasil. Janeiro deste ano bateu recorde, com o maior registro desde o início da série histórica. O Bruno sofreu violência sexual quando ainda era criança. Os 2 casos eram pessoas de confiança da minha mãe, né? Quando acontecia, existia um medo, porque a partir de um momento havia falas como, por exemplo, assim: se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. Se você contar para alguém, então existiam ameaças, né? Então, a partir dessas ameaças, quando acontecia o ato, era amedrontador. Porque estou participando daquilo para que minha mãe não morra. Entende? Então, imagina isso, a proporção que isso se torna na cabeça de uma criança. E aí depois, né, que eu cheguei no ensino médio, que eu entendi o que de fato tinha acontecido, foi uma sensação muito ruim, no sentido assim: por que eu deixei? Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o número de homens vítimas de crimes sexuais subiu cerca de 30% em 5 anos no Brasil. Janeiro desse ano teve o maior registro desde o início da série histórica, com 1.117 denúncias. O presidente da ONG Memórias Masculinas, que acolhe homens vítimas de crimes sexuais, acredita que os números podem ser maiores, já que muitas vítimas têm receio de registrar a denúncia.
E há uma expectativa de que 90% dos casos não são notificados. Infelizmente, pouquíssimas pessoas ainda procuram tanto o sistema de saúde quanto o sistema de segurança pública, mas que bom que há um aumento da notificação, porque um aumento da notificação faz com que a política pública se organize para enfrentar esse problema, né? Desde que foi criada em 2020, a ONG recebeu cerca de 400 pedidos de ajuda. As consultas são 100% online. Para participar, basta fazer um cadastro no site da ONG. Mas são homens de 20 a 39 anos, majoritariamente brancos, da região sudeste do país. Então, depois do sudeste, a maioria deles são também do nordeste e majoritariamente também homossexuais. Hoje a gente também oferece psicoterapia breve, que é de 1 a 8 sessões para homens que foram vítimas de violência sexual. A psicologia e a arte é o que me salva para estar aqui até hoje, tudo que eu faço nesse mundo artístico. A redução da desigualdade social no Brasil tem avançado. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que a renda do trabalho aumentou e tem ajudado a realidade de muita gente. Jenner passou 5 anos como motorista de transporte por aplicativo. O trabalho era informal. Você está sujeito a acidentes, a assaltos, a vários termos que é por sua conta própria. Um acidente, uma situação dessas, você fica completamente descoberto, né? No fim do ano passado, ele conseguiu um emprego com carteira assinada. Com o salário na conta no começo de cada mês, o auxiliar de almoxerifado de uma construtora passou a olhar para o futuro com esperança. Eu tenho uma renda fixa, sei o quanto eu recebo todo mês, então eu consigo me planejar, calcular os meus gastos e aí fica mais controlado o mês, né? A gente luta para chegar no conforto, a gente sempre busca mais, né? Sempre procura um pouco mais, mas bem mais satisfatório do que antes. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, a renda do trabalho da população mais pobre do país cresceu mais de 10% nos últimos 3 meses do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2023. Os 4 estados com maior aumento de renda são da região Nordeste: Sergipe, Pernambuco, Bahia e Paraíba. Quando a gente olha para as características sociodemográficas, a gente vê que mulheres, negros, nordestinos tiveram um crescimento acima da média, principalmente o nordestino, foram 13%. Então, a conclusão que 2024 teve um crescimento forte, com mais força na base da distribuição de renda do trabalho, que é a parte mais estrutural e sustentável das condições de vida da população. O crescimento da renda entre os brasileiros mais pobres tem relação direta com o aumento da escolaridade, com a criação de empregos formais e com uma regra de proteção do Bolsa Família. A medida permite que o beneficiário consiga um trabalho com carteira assinada e, mesmo assim, continue recebendo metade do valor do benefício. Algumas pessoas ficavam tensas com medo. Eu vou começar a trabalhar, vou perder o Bolsa Família e se não der certo? Então esse prazo, ele se torna aí fundamental para que as pessoas aí tenham total tranquilidade para buscar uma colocação no trabalho formal e não viverem aí na informalidade. Em 2024, foram criados mais de 1.600.000 postos de trabalho. 75% das vagas foram preenchidas por pessoas cadastradas no programa social. E por falar em postos de trabalho, o Brasil gerou mais de 257 mil empregos com carteira assinada em abril deste ano, segundo o CAGED do Ministério do Trabalho. Superou em muito a expectativa dos economistas e também o resultado do mês anterior, de março, em que foram geradas 71 mil vagas formais. O resultado representa uma alta de 7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Destaque para o setor de serviços, que gerou 136 mil novas vagas. Com a chegada da primeira onda de frio do ano, o governo de São Paulo, com apoio da Prefeitura Paulista, vai disponibilizar um abrigo solidário para acolher a população em situação de rua. O repórter Felipe Brosco traz ao vivo agora as informações para a gente do funcionamento desse abrigo, né, Felipe? Boa noite para você.
Olá, boa noite, Augusto, Amanda, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, nós falamos ao vivo aqui da estação Pedro II, da linha 3 vermelha do metrô, que fica localizada na região central da cidade, e que a partir de amanhã vai receber esse abrigo para pessoas em situação de rua que vão poder passar a noite aqui. Elas vão receber cobertores, também doação de roupas, será oferecido também um jantar para elas e na manhã seguinte elas vão receber um ticket, também vão poder tomar um café da manhã em um estabelecimento próximo daqui, na rua 25 de março, no estabelecimento do programa Bom Prato. Bom, são 100 vagas que serão oferecidas para essas pessoas. Esse abrigo ele começa de fato a funcionar a partir de amanhã às 7 horas da noite e vai até o próximo domingo. A ideia é receber tanto homens, mulheres, crianças, famílias, enfim, inclusive animais de estimação. Vai ter um espaço também adequado para receber esses animais, serão distribuídas também rações para eles. A Prefeitura de São Paulo também participa dessa ação, como você disse, Augusto, e pretende colocar também aqui uma ambulância de prontidão para se acontecer alguma emergência e também vai instalar banheiros químicos por aqui. Esse acolhimento, né, chamado de abrigo solidário, ele é uma ação que foi proposta pelo governo de São Paulo por meio da Defesa Civil do Estado e também em parceria aí com as secretarias de Desenvolvimento Social, do Transporte Metropolitano, além do metrô e também do Fundo Social aqui de São Paulo. Augusto. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. A gente está aqui com o Igor Silveira. Quem acompanhou o Igor aqui no Rede TV News já sabe desde o começo da semana que iria esfriar a partir de amanhã em São Paulo. Hoje à noite já está frio, né? Exatamente. Eu passei lá fora, o Igor já estava todo agasalhado, encapotado, falou, eu avisei que ia chegar e chegou. Eu brinco que eu sempre gosto de frio, mas de fato tem uma parcela da população vulnerável que sofre com essa onda de frio, por isso o abrigo solidário que o Felipe Brosco tão bem nos relatou. Mas conte sobre as perspectivas para amanhã, Igor. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã muita gente vai sentir a chegada dessa frente fria porque as temperaturas devem cair bastante. E aqui nesse mapa a gente consegue ter uma ideia exatamente do que vai acontecer. Em toda essa área que a gente vê em azul mais escuro, em pontos do centro-oeste, do sudeste e do sul do país, as temperaturas devem ficar 5 graus abaixo do esperado para essa época do ano, então esfria bastante. Nos pontos em azul mais claro, que vai da região norte, pontos do centro-oeste e do sudeste, nós teremos uma frente fria, que é quando a temperatura fica de 3 a 5 graus abaixo do esperado para esta época do ano. Agora, em São Paulo, muita gente percebeu a chegada dessa frente fria porque ventou bastante e o Corpo de Bombeiros registrou mais de 50 árvores que caíram por causa dos fortes ventos. Amanhã, o dia começa gelado, com as temperaturas na casa dos 12 graus e as máximas não devem passar dos 19. Na sexta-feira, esfria ainda mais, então, olha, separa o casaco, muito cuidado. A mínima começa na casa dos 7 graus e a máxima não passa dos 18. No sábado sobe para 23, mas não esquenta muito. E no domingo, 24 graus de máxima, também com tempo fechado e carregado. No Rio de Janeiro também tem bastante nebulosidade. Por lá não deve esquentar muito, os termômetros alcançam 28 graus, mas tem previsão de chuva. Belo Horizonte, 27 graus também com tempo bastante instável. E Vitória, no Espírito Santo, esquenta mais com 31 de máxima. No Nordeste ainda tem bastante instabilidade, principalmente no litoral. Então é aquela chuva que pode cair em um ponto e em outro não. Já no interior, o tempo segue firme, quente e não deve chover. Agora, na região norte, ela tem bastante instabilidade e a mesma condição vale para o centro do país. As temperaturas, elas continuam na casa dos 33 graus em Manaus, apesar da previsão de chuva. No centro do país, 24 graus de máxima. Agora, no sul, a máxima não deve passar dos 13 graus em Porto Alegre nessa quarta-feira e as temperaturas tendem a cair. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Despencou a temperatura lá no sul. Obrigado, Igor. Boa noite para você. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que a equipe econômica vai avaliar alternativas ao aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Durigan recebeu o presidente da Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, e presidentes de vários bancos importantes que estiveram também com o ministro da Fazenda nesta manhã em Brasília. O presidente da FEBRABAN veio a Brasília acompanhado de dirigentes dos maiores bancos privados do país. Isaac Sidney disse que apresentou à equipe econômica propostas de alternativas para rever o aumento do IOF. As medidas anunciadas na última quinta-feira como forma de aumentar a arrecadação
para cumprir a meta fiscal, aumentam o imposto sobre operações de câmbio, remessas para o exterior, cartão de crédito e previdência complementar. Mas, segundo a Febraban, o maior impacto será sobre as operações de crédito de curto prazo para micro, pequenas e médias empresas. Segundo a entidade, o impacto poderia gerar uma alta de 3 a 8 pontos percentuais no custo final, com taxas de juros que devem variar de 14,5% a 40%. O impacto no custo do crédito é um impacto severo. É o impacto para o crédito das micro, pequenas e médias empresas. Nós estamos diante de uma situação que o país precisa ter as suas finanças públicas equilibradas, o setor bancário tem essa compreensão, mas achamos que esse equilíbrio das finanças públicas não deveria se dar por meio de aumentos de impostos, sobretudo de um imposto regulatório. O secretário executivo lembrou que qualquer alteração na medida pode significar a necessidade de cortar mais despesas no orçamento. No entanto, ele afirmou que a orientação do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad é de que haja um diálogo. Nós vamos nos debruçar sobre as alternativas. As alternativas que estão colocadas na mesa, tanto pela Febraban quanto pela minha própria equipe no Ministério, para que a gente faça uma avaliação cuidadosa, célere, mas faça uma avaliação do que é melhor para o país nesse momento. Há muita pressão política do setor privado sobre o ministro da Fazenda, que, aliás, ainda hoje pode se encontrar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente para debater o IOF e talvez o possível recuo em alguns pontos dessa medida. O primeiro recuo que a Fazenda anunciou na semana passada vai representar 1,4 bilhão de receitas, né? Como ele recuou, ele vai ter essa renúncia de receitas e vai precisar tirar isso de outro lugar. E hoje a Fazenda anunciou que vai retirar isso de alguns fundos privados. Então, o primeiro recuo já teve esse impacto de 1,4 bi nas contas públicas e ele vai retirar esse dinheiro, vai resgatar de fundos privados para equilibrar o orçamento, fechar as contas e cumprir a meta fiscal. O Supremo Tribunal Federal ouviu mais 2 testemunhas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, sobre a tentativa de golpe de Estado. A corte já escutou 40 testemunhas do chamado Núcleo 1, que é apontado como o comando da trama golpista. A audiência durou cerca de 45 minutos. Antônio Ramiro Lourenço, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça e ex-chefe de gabinete de Anderson Torres, tentou minimizar a tentativa de golpe. Ele afirmou nunca ter ouvido essa palavra no Ministério. O relator, ministro Alexandre de Moraes, interrompeu e pediu para ele responder aos fatos. E disse que a opinião da testemunha sobre ter ou não tentativa de golpe não tem importância no processo. Moraes também ironizou a fala do coronel da Polícia Militar do DF, Rosivan Correia de Souza, que disse não existir vínculo de subordinação entre a Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública. O relator perguntou se o secretário de Segurança no DF era a rainha da Inglaterra para não ter esse vínculo. Por fim, o policial admitiu que existia subordinação. Olha, diversos vídeos nas redes sociais ensinam a cobrir a falta de um dente com resinas compradas em sites. Especialistas alertam para os riscos à saúde. Nas redes sociais, os vídeos se multiplicam. Eles mostram como transformar esferas de resina compradas na internet em dentes artificiais. E a dica é: nunca permita que a resina encoste demais no dente natural. O processo parece simples. Basta esquentar o material em água quente, moldar no formato desejado e encaixar direto na boca. Esta influenciadora mostra o produto, faz o passo a passo e até exibe o resultado. Você vai moldando no seu dente. Seria você ter um palitinho de dente para você ir moldando em cima. Especialistas alertam sobre o uso de resinas vendidas na internet. Como não é possível garantir a procedência do material, o contato pode causar inflamações e alergias, levando a graves riscos à saúde. O dente improvisado também pode
pode prejudicar a higienização e atrapalhar a arcada dentária. Esse material ele pode causar inflamações gengivais, pode causar queimadura na bochecha e nos lábios, pode causar infecções, pode causar mau hálito, inclusive cáries, por conta da dificuldade que a gente tem de higienizar os dentes próximos a esse material, sem contar o risco de engasgo, se esse material vier a sair, deslocar do dente, né, soltar, ou alergias. Essa estudante explica que encontrou o produto em sites na internet, mas preferiu consultar uma especialista para renovar o sorriso com segurança. Eu gostaria de mudar meu sorriso, então eu vi umas opções na internet, só que eu busquei via o dentista pessoalmente para ele avaliar como está a minha saúde e fazer um planejamento, se era o mesmo que eu estava vendo na internet, que eu acredito que não seja. Para combater o comércio indevido desses produtos dentários online, o Conselho Federal de Odontologia criou uma ouvidoria em parceria com plataformas de vendas para derrubar os anúncios ilegais. Não são apenas as resinas que são vendidas de forma irregular. Há também outros produtos como, por exemplo, clareadores, placas de bruxismo, lentes dentárias e as chamadas joias de dentes, que também estão sendo comercializadas de forma irregular. Todas as denúncias recebidas pela ouvidoria do CFO serão enviadas às plataformas de e-commerce, que por sua vez irão analisar as mensagens e retirar do ar os anúncios irregulares, o que é de grande importância para a saúde da população. Uma família de São Paulo vive o drama da espera pela doação de órgãos. O pequeno Pedro, de apenas 4 anos, precisa receber um coração novo para sobreviver. O pequeno Pedro teve uma parada cardíaca em abril e precisou passar por uma cirurgia. O garoto tem hipoplasia do coração esquerdo, quando um dos lados do órgão nasce muito pequeno. A situação dele se agravou muito. Há mais ou menos um mês atrás, ele teve uma parada cardíaca súbita e foi para o centro cirúrgico às pressas. Pedro está vivo graças a um coração artificial, um recurso temporário considerado pelos médicos o mais adequado para dar qualidade de vida ao paciente enquanto aguarda pelo transplante. No caso dele, ele está com o coração artificial aguardando o transplante. Só que o coração artificial, ele ajuda como ponte para transplante, mas também tem os detalhes, né? Não é perfeito como coração, como um transplante. Com o coração artificial colocado no dia 30 de abril, Pedro já consegue sentar na cama e voltou a falar. Mas como a solução não é definitiva, ele precisa ficar na UTI. Quanto mais tempo ele ficar no coração artificial, mais risco ele tem de complicação, de uma infecção ou até mesmo de um AVC. Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que mais de 1.000 crianças aguardam por um órgão no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Transplantes, até abril deste ano foram realizados 375 transplantes em crianças e adolescentes no país. No ano passado, foram 1.074. A doação de órgãos é fundamental, porque os pacientes internados, esperando na fila de transplante, precisam do coração para ontem, né? Porque se eles não receberem o coração, o desfecho é muito desfavorável. O Pedro está na lista de prioridades, o que o coloca um pouco na frente na fila. E para o transplante acontecer, a gente depende de doação, né? Então, alguma família, em um momento ali delicado, de dor, de perda, precisa dizer sim à doação de órgãos, né? Então, como a gente depende dessa doação e também depende de ter compatibilidade com o Pedro, essa espera é, infelizmente, sem um prazo determinado. E com o envelhecimento da população brasileira, a demanda por cuidadores de idosos aumentou e fez o número de profissionais da categoria quase dobrar na última década.
Há 3 anos, Sabrina trabalha como cuidadora de idosos. Atualmente, ela cuida de Dona Maria Carmélia, de 84 anos, que está perdendo a memória e precisa de auxílio para fazer tarefas simples. Ela tem uma doença que é demência, né? E está evoluindo bastante. Então, em relação à alimentação, ela está totalmente dependente à troca, a banho, a higienização dela, tanto bucal como íntima, locomoção, né? Então é praticamente tudo. Esse cenário se repete em outros lares brasileiros. De acordo com uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, 21% do total de trabalhadores em serviços domésticos eram cuidadores no final do ano passado. Em 2014, a categoria não chegava a 14% do total. Os idosos do Brasil vão aumentar muito até 2030. Então, isso faz com que esses idosos precisem muitas vezes de cuidados de terceiros. E a gente sabe que as famílias muitas vezes não têm um membro que seja disponível para cuidar. A Organização Pan-Americana de Saúde alerta que o número de pessoas com necessidade de assistência prolongada mais que triplicará nas Américas em 3 décadas. Com isso, surgem cursos de capacitação e aprimoramento profissional. Há 10 anos atrás, estamos falando, não haviam cursos de cuidadores, Então eu tive a ideia, de montar um curso que atendesse a necessidade, de ter um profissional dentro da casa com a parte técnica, porém humanizada, E aí um foi indicando para o outro e aí ganhou uma proporção fenomenal. Seria o ideal que a gente pudesse ter alguns parâmetros para conferir esse cargo para uma pessoa. Assim como qualquer profissão tem os seus requisitos, que o cuidador de idoso pudesse atender alguns requisitos. Seja eles um tempo de formação, um tempo de experiência, um tempo de treinamento, que ele pudesse demonstrar que aprendeu umas certas habilidades, ou que reconhece determinadas situações de risco. E a paciência, sem dúvidas, é uma habilidade essencial para ser um cuidador, né, Sabrina? A segunda casa é a minha. Quando era sua, mas a casa é da senhora ainda. E foi por transbordar calma e paciência que a profissional conquistou a confiança dos filhos e o coração da Dona Carmélia. O presidente Lula esteve no Nordeste, onde inaugurou obras que fazem parte da transposição do Rio São Francisco. Foi o primeiro compromisso oficial depois que Lula ficou em repouso por causa de um quadro de labirintite. A primeira agenda foi em Pernambuco, acompanhado de ministros, da governadora do estado e de outras autoridades. Lula participou da cerimônia de assinatura de uma ordem de serviço para duplicar a capacidade de bombeamento de água de uma estação da transposição do Rio São Francisco na cidade de Salgueiro. Durante o discurso, o presidente disse que governar é fazer escolhas e que, desde o seu primeiro mandato, as obras hídricas no Nordeste foram uma prioridade. Nós tomamos a decisão de fazer essa obra e eu queria inaugurá-la ainda no governo da presidenta Dilma. É que nem sempre a gente tem todo o dinheiro que a gente precisa. Mas a coisa mais sagrada, e aqui um recado para os prefeitos e para os governadores, é que a gente está fazendo a primeira parte da obra, que é trazer a água. Agora essa água tem que chegar nas casas. O presidente também lançou a chamada Pública Nordeste, a iniciativa que tem o apoio de diversas instituições financeiras federais, como o BNDES, promete injetar 10 bilhões de reais para que sejam feitos investimentos no desenvolvimento da indústria, infraestrutura e outros serviços da região Nordeste. Em seguida, o presidente participou da entrega de uma obra que também pertence ao programa de transposição do São Francisco, em Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Pelo menos 750 mil pessoas devem ser beneficiadas. Um programa da Rede Estadual de Ensino de São Paulo prevê a remuneração a alunos do ensino fundamental e médio que vão atuar como monitores auxiliando os colegas com dificuldades acadêmicas em matemática e língua portuguesa. Mais de 7.500 estudantes foram selecionados. Esta escola da rede pública estadual fica na zona norte de São Paulo e tem mais de 2.000 alunos. 12 estudantes do terceiro ano do ensino médio foram selecionados para o programa de monitoria. Entre eles, a Júlia e o Pedro. A Júlia dará o reforço em português
e o Pedro em matemática. A partir do momento que eu vim para a escola pública, eu percebi que muitos dos alunos eles têm uma escassez no aprendizado, né? Tanto na leitura quanto na parte de matemática também. E aí veio o interesse de ajudar os alunos. Então, antes mesmo da monitoria, eu já tinha esse interesse de ajudá-los. O que eu espero é que eu ajude bastante gente a progredir, assim como eu gosto de matemática, espero que todo mundo goste. Conforme a gente conversa entre a gente sabe como as gírias, tudo. Aí fica mais fácil da gente dialogar entre a gente. Os alunos foram escolhidos por meio de um processo seletivo que considerou as notas do SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, além de uma entrevista com a banca examinadora da escola. O estudante monitor também deve estar matriculado no último ano do ensino médio e ter frequência maior do que 85% no ano anterior. No total, foram selecionados 7.500 estudantes do terceiro ano do ensino médio paulista para auxiliarem colegas nos conteúdos de matemática e língua portuguesa. Neste primeiro semestre, 2.800 escolas irão participar. A ideia é melhorar os indicadores de aprendizagem e esses alunos monitores poder auxiliar esses professores também na melhoria da Tarefas SP, por meio da plataforma Tarefas, ajudar a verificar os impactos desses alunos na prova paulista. Então, com todos esses instrumentos, nós almejamos conseguir melhorar ainda mais os resultados do Estado de São Paulo. As monitorias fazem parte da disciplina Orientação de Estudos, que integra o currículo do ensino médio da rede estadual paulista. Elas são direcionadas para os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Todos os alunos têm a disciplina de orientação de estudo, né? Esse projeto do aluno monitor, ele acompanha a disciplina de orientação de estudo, mas é feita uma sondagem através de simulados, onde os alunos que têm ali uma maior fragilidade, que necessitam mais desse acompanhamento, serão os alunos atendidos. Os monitores poderão realizar carga horária de 8 ou 16 horas por semana e vão receber remuneração, que varia de quase R$ 300 a pouco mais de R$ 550. Uma das exigências do projeto é o envio de relatório mensal com o detalhamento das atividades. Os monitores terão atuação restrita à escola em que estudam e serão supervisionados pelo professor. A gente tem aqui o intuito de trazer uma imersão maior, para os alunos através de dinâmicas, atividades mais interativas. E a contribuição dos alunos é essencial para eles participarem e compreender esse processo. Nós ficamos por aqui. Obrigado por sua companhia nesta quarta-feira. Uma ótima noite para você. Valeu pela audiência. Nos vemos amanhã a partir das 7h20. Até lá.